Olá a todos, sou Fábio Bandeira, sou terapeuta e hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas perguntas pensadas de alguns atendimentos que a gente realiza no quesito relacionamentos afetivos. Inicialmente gostaria de lembrar que os relacionamentos afetivos, eles na verdade atuam como um portal, um grande portal, catalisador de nosso desenvolvimento humano aqui nessa condição terrestre. A gente se relaciona, as nossas relações, elas são reflexo exatamente da nossa evolução espiritual. A gente atrai e se conecta exatamente conforme esse nível de avanço que a gente tem. Quando a gente decide olhar de uma forma mais ampla, a gente começa a estar disponível para um outro degrau de desenvolvimento espiritual. E isso depende muito da nossa postura interna, de procurar olhar tudo de uma forma mais macro, mais baseada no amor fraternal, esse amor universal. Também gostaria de lembrar aqui como é fundamental a questão de comunicação, né? A comunicação é fundamental em todas as relações, não só as afetivas. As afetivas são principalmente afetadas com isso também. E que muitas vezes, né, a falta de influência dessa comunicação, elas acabam eclodindo em agressões, em situações de vítima e perpetrador. Né? Hoje em dia a gente vê muita questão da ruptura imediatista, a gente vê muita questão de as pessoas saem de cena, as pessoas agridem também. Tudo isso é decorrente da nossa falta de comunicação. Nós, como seres humanos, ainda somos muito rudimentares nesse quesito. Né? Vamos lembrar aqui que, não muito longe da gente, né, há cerca de 2, 3 gerações passadas, né, uma mulher que gostava de um homem, se não fosse do agrado dos pais, eles combinavam em fugir, desapareciam e nunca mais voltavam. A gente vê o nível de falta de comunicação. Essa mesma mulher, muitas vezes o pai não queria, então jogava ela dentro do convento e ela ia viver dentro do convento o resto da vida. Não tinha diálogo. Né? A gente ainda é muito precário nesse quesito. E a gente precisa se desenvolver sempre no quesito de comunicação. Os conflitos eles são necessários para o nosso desenvolvimento. Vamos passar aqui para as perguntas, né? Vamos lembrar que as perguntas elas têm um viés mais espiritualista da nossa visão e que elas não são verdades absolutas, elas sempre podem ser sobrepostas conforme também o nosso andamento, a nossa jornada de crescimento espiritual. A primeira pergunta é de uma moça, de uma mulher, que fala que como lidar com um namorado que não desenvolve conversa na relação. A gente acabou de falar de comunicação, né? Então, essa pessoa, ela traz alguma coisa interessante para você, né? Exatamente a falta de relacionamento. Eu preciso ter sabedoria para enxergar isso. Né? Eu estou com a pessoa que ela não consegue se comunicar. E para mim, comunicar é importante. Então, eu preciso fazer essa pessoa perceber que isso é importante para mim. Isso é importante não só para mim, é importante para todas as relações. Então, primeiro, precisa ter esse preâmbulo de você mostrar o quanto isso é importante para você. Ele te traz esse desafio, ele te traz esse presente de desenvolvimento para você. E através disso, você trazer para ele as suas questões. O que é que você pensa e sente a respeito da relação de vocês. Se ele não quiser ouvir, use outros subterfúgios, né? Eu gosto muito de cartas, né? Mas hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem e-mail. Faça com que a outra pessoa seja receptora das expressões oriundas do seu ser. É muito importante, não só para ele, não só para você, expressar o que vem de dentro para fora no quesito dessa relação. Tá bom? A segunda pergunta.
de uma mulher também, né, que pergunta como me amar mais com sardas no rosto, né? É interessante essa questão, né, que você pode tomar duas situações, tá? A primeira é fazer uma cirurgia, né, fazer um tratamento bem rigoroso aí para eliminar essas sardas. E o outro é você tratar isso como diferencial de você, né? Veja bem, a gente atrai, a gente começou a falar lá atrás que a gente atrai exatamente o que a gente precisa aprender e desenvolver. Então, você precisa aprender que o que você tem a oferecer, o que tem dentro de você, é o que você vai conseguir atrair de parceiro, não a sua aparência, né? As academias, elas estão cheias de pessoas que não olham para isso, né? Está cheio de pessoas frustradas lá também, porque aparentemente são bacanas, mas não conseguem atrair ninguém. Por que, que não consegue atrair ninguém? Porque também tem vazio dentro delas. Então, veja o que é que você tem de necessidade de medos em relação aos relacionamentos afetivos, o que é que você pode oferecer, quais são as suas vulnerabilidades, se conheça para você saber que tipo de parceira você pode oferecer para outra pessoa. Isso é muito mais importante que as suas sardas, tá bom? Olhe para dentro de você. O foco é o que está dentro de você, tá bom? A terceira pergunta é de um rapaz que pergunta: eu estou inseguro em relação a um namoro e um possível noivado com a mulher casada 3 vezes. Vamos lá. É, a gente aqui na Terra, a gente está se experienciando, né? Todos nós estamos tentando, né? Essa mulher, ela já foi casada 3 vezes. Se ela tivesse casado nenhuma, ela também estava tentando, né? E não tem mal nenhum em tentar. Tem mal quando a gente entra num barco junto com outra pessoa, eu não procurar fazer o meu melhor. Então, se você sentir segurança que essa pessoa também faz o seu melhor, se essa mulher também preenche algumas coisas que você considera importante como parceira afetiva, vai em frente com essa mulher. Ela, não muito diferente de você, também está tentando. E se ela também não tivesse nenhuma tentativa de ficar, de fazer um novo casamento, se ela tivesse zerada também no quesito casamento, também a gente teria 50% de chance de não dar certo. Mas também tem 50% de chance de dar ok. Então, isso pode ser muito mais das coisas que você escuta de outras pessoas do que tem de dentro para fora em relação a essa pessoa. Olhe para dentro, olhe o que você considera importante para poder sustentar e ir para frente nessa relação. Se é isso que faz você se sentir bem, tá bom? E é isso, gente. São essas 3 perguntinhas que a gente trouxe. Espero ter contribuído. Também gostaria que vocês também fizessem as suas contribuições aqui embaixo, as suas colocações. Agradeço a oportunidade, agradeço a, a oportunidade de compartilhar com vocês. Fiquem bem. Até logo. Tchau, tchau.